Na mesma hora, os dois de fato perceberam a realidade. Descobriram que estavam nus. Então, costuraram umas roupas provisórias, feitas de folhas de figueira. Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar numa daquelas emoções que todos conhecemos, mas que, bem, poucos gostam de admitir que sentem. A vergonha. Uhum. É um sentimento pesado, universal, e as nossas fontes de hoje sugerem que a sua origem está contada numa história com milhares de anos. É verdade. Vamos analisar a fundo um único versículo. Gênesis 3, versículo 7, que parece ser o epicentro de uma mudança radical na experiência humana. Sim. E para nos ajudar a descodificar este momento, vamos recorrer a perspectivas de obras como Patriarcas e Profetas e Educação, que nos dão um enquadramento mais profundo. E que fique claro, o objetivo aqui não é uma aula de teologia ou um sermão. Claro. É mais uma investigação. Queremos perceber como esta narrativa antiga descreve uma ruptura fundamental, o momento em que a nossa própria consciência se vira contra nós e a vulnerabilidade, que devia ser neutra, se transforma em medo. Parece-me um ponto de partida fascinante. Sem dúvida. É uma história sobre o momento em que o olhar para dentro se tornou desconfortável. Ok, vamos a isso. O versículo no centro de tudo, Gênesis 3.7, diz o seguinte: Na mesma hora, os dois, de facto, perceberam a realidade. Descobriram que estavam nus. Uhum. Confesso que, a primeira vez que li isto com atenção, a expressão perceberam a realidade soa-me estranha. Sim. Parece uma coisa boa, tipo como se tivessem tido uma epifania, mas o resultado é claramente negativo. O que é que se passa aqui com esta linguagem? Essa estranheza é o ponto-chave. O autor do texto está a ser deliberadamente irónico e é uma ironia bastante amarga. Ah, Alguns versículos antes, a promessa da serpente era que, se comessem o fruto, os seus olhos se abririam e eles seriam como Deus, conhecendo o bem e o mal. A promessa era de iluminação, de um upgrade existencial. certo. O texto usa precisamente a mesma linguagem, a abertura dos olhos, a percepção da realidade para descrever a consequência. Portanto, a promessa é cumprida, mas de uma forma perversa. É como encomendar um produto que promete dar mais luz e receber uma lâmpada tão forte que cega e só nos deixa ver as imperfeições. É uma excelente analogia. É isso mesmo. O conhecimento que adquirem não é o conhecimento sereno e integrador de um Criador. É um conhecimento fragmentado, ansioso, quer dizer, desprovido da confiança que antes tinham. Então a consciência expande-se. Expande sim, mas para dentro de um espaço onde a relação fundamental com o Criador foi quebrada. O que se abre não é uma consciência elevada, é uma consciência ferida. E o texto faz questão de dizer, na mesma hora. Não é algo que se vai instalando aos poucos. É, puf, imediato. Sim, e esse detalhe é crucial. Afasta-nos da ideia de que isto foi um processo lento ou simbólico. A narrativa quer que entendamos a consequência como uma implosão instantânea. A nossa tendência é talvez pensar num castigo divino, algo que vem de fora, como um raio a cair do céu. Mas o texto parece estar a dizer que a consequência é muito mais íntima e imediata. A primeira punição, se quisermos usar essa palavra, é o colapso da sua paz interior. É uma desintegração que acontece de dentro para fora. Exatamente. Uma desintegração interior. Isso é forte. Porque significa que o problema não é uma regra externa que foi quebrada. O problema é que a própria máquina interna deles Avariou. sim. E a primeira coisa que essa consciência avariada lhes diz não é «Uau, o universo é incrível», mas sim «Estou nu, tenho de me esconder». Precisamente. A primeira percepção do seu novo estado de iluminação é a sua própria vulnerabilidade, que agora é sentida como uma falha, como algo vergonhoso. E esse sentimento de vergonha leva diretamente ao medo e à fuga. A relação que definia toda a sua existência foi fraturada, e essa fratura interna reconfigura imediatamente a forma como se veem a si próprios e um ao outro. Mas espera lá. Há um pormenor aqui que me está a fazer confusão. A narrativa diz-nos um pouco antes, em Gênesis 2:25, que eles já estavam nus e, cito, não sentiam vergonha. Exato. A física passa de totalmente aceitável a insuportavelmente vergonhosa. Essa é a pergunta central de toda esta análise. E a resposta é que o que mudou não foi o corpo, foi o olhar. O olhar.
Sim. Antes, a nudez era vivida num contexto de confiança absoluta. Eles viam-se um ao outro e a si mesmos através de um filtro de aceitação total, de inocência, se quisermos. A nudez era apenas um facto da sua existência, como respirar, não tinha carga moral ou avaliativa. E depois da ruptura? Esse filtro desaparece. Exatamente. O olhar torna-se autoconsciente, comparativo, avaliativo. De repente, a pergunta implícita que surge na mente deles é: como é que ele ou ela me está a ver? O que é a minha vulnerabilidade diz sobre mim? Serei suficiente? É o nascimento da auto-objetificação. É deixar de simplesmente ser para passar a observar-se a ser. E a julgar essa observação. É quase como se de repente eles tivessem um espelho pela primeira vez, mas um espelho distorcido que só reflete falhas. Isso é terrivelmente familiar. Uhum. Aquele momento em que alguém faz um comentário sobre a nossa aparência e, a partir daí, nunca mais conseguimos olhar para aquela parte do nosso corpo da mesma maneira. Sim. O corpo não mudou, mas o nosso olhar sobre ele ficou contaminado para sempre. É uma comparação muito apropriada. A percepção deles passa a ser mediada pela culpa e pelo medo. E sem essa base segura, até a autoconsciência se torna um fardo. Certo. É por isso que a obra Patriarcas e Profetas descreve este momento de forma tão incisiva. Diz: depois de sua transgressão, Adão e Eva sentiram vergonha e temor, sentimentos antes desconhecidos. Sentimentos antes desconhecidos. Esta frase sublinha que a vergonha não fazia parte da configuração original da experiência humana nesta perspectiva. É um software novo, um vírus que se instalou no sistema. Isso implica uma mudança tão profunda que é quase como mudar de espécie. Não é só uma mudança de opinião, é uma reescrita do seu sistema operativo emocional. Sim, E a primeira ação que eles tomam, a primeira coisa que este novo software os comanda a fazer, é muito, muito reveladora. é talvez a parte mais diagnosticadora de toda a passagem. Eles não param para pensar, não refletem, Não. não procuram a causa do seu novo sofrimento. A reação é imediata, prática, quase instintiva. Costuraram umas roupas provisórias feitas de folhas de figueira. Uma das nossas fontes chama isto a primeira tentativa humana de autossalvação. E é brilhante. Há um problema interno, complexo, uma angústia existencial, e a solução que arranjam é tapar o corpo com folhas. Exato. É uma solução exterior e superficial para um problema interior e profundo. É a anatomia perfeita de um penso rápido. As folhas de figueira são a solução mais à mão. O objetivo não é curar a causa, a confiança quebrada, a desobediência, mas sim esconder o sintoma mais óbvio, a sensação de exposição, a nudez. As folhas cobrem, mas não restauram. Aliviam o desconforto imediato, mas não resolvem o problema de fundo. É o equivalente a sentirmos inadequados numa festa e passarmos a noite inteira a olhar para o telemóvel. Perfeito. A ação olhar para o ecrã cobre a vulnerabilidade, mas não resolve a ansiedade social que está na raiz do problema. E essa ação, a de se cobrirem, revela algo mais, não é? Revela que eles já não se sentem à vontade para estar vulneráveis perante o seu Criador. Sim, claro. Se antes a nudez era o estado natural de intimidade, agora tornou-se um símbolo da sua separação. Tentar cobri-la é a primeira tentativa de gerir a sua imagem, de controlar como são vistos. Sim, e isto liga-se diretamente à outra fonte, a obra Educação, que diz: o pecado trouxe consigo o sentimento de culpa e o desejo de ocultação. O desejo de ocultação. Exato. O impulso de se cobrir, de se esconder, está intrinsecamente ligado a esta nova consciência de culpa. Eles estão a tentar gerir um problema relacional e espiritual com uma solução material. É um erro de categoria fundamental. Ou seja, o problema nunca foi a nudez. A nudez era apenas o ecrã onde a sua nova condição interna de vergonha foi projetada. A verdadeira questão era a confiança. Era a confiança. E o facto deles sentirem a necessidade de se cobrir mostra que essa confiança desapareceu por completo. A intimidade que permitia a vulnerabilidade total foi substituída pelo medo da exposição. Pensemos nisto. A nudez física é uma metáfora poderosa para a vulnerabilidade total, não é? Sim. Nós não nos despimos diante de estranhos. Só nos sentimos confortáveis nesse estado perante aqueles em quem confiamos plenamente. Na lógica da narrativa, estar nu perante o Criador seria o estado mais natural e seguro possível. Mas a desconfiança que eles introduziram na relação tornou essa vulnerabilidade, antes segura, em algo insuportável.
E a resposta humana, desde esse primeiro momento, parece ser esta: tentar esconder o efeito em vez de confrontar a causa. Já vimos a ironia da percepção da realidade, a mudança do olhar e a solução superficial das folhas de figueira. Se tivermos de juntar todas estas peças, de destilar a grande ideia desta passagem, qual seria? O que é que tudo isto significa no final de contas? Bem, se ligarmos isto ao quadro geral, a síntese da análise é que o verdadeiro problema que Gênesis 3.7 descreve não é ver demais, não é um excesso de conhecimento. O problema é ver sem confiança. Ver sem confiança. É adquirir consciência sem ter uma relação que a sustente e lhe dê sentido. O conhecimento que não está ancorado na paz e na aceitação torna-se um instrumento de autotortura. Ver sem confiança produz medo. Saber sem relação produz isolamento. É isso? Onde a confiança se rompe, a própria consciência, que era suposto ser um dom, transforma-se num peso, num fardo. Exatamente. É a diferença entre a autoconsciência que leva ao crescimento e a autoconsciência que leva à paralisia. Eles obtiveram o conhecimento prometido pela serpente, mas este chegou desprovido da relação com Deus que lhe daria sentido e segurança. E nesse vácuo, E nesse vácuo relacional, em vez de poder e satisfação, o conhecimento só produz vergonha e isolamento. É como ter acesso a todos os dados do mundo, mas sem sabedoria para os interpretar. Torna-se apenas ruído. E um ruído que nos condena. isso leva-nos ao paradoxo final, que é de uma tragédia imensa e que resume tudo. A promessa, o grande prémio que lhes foi acenado, era ser como Deus. Mas o resultado imediato, a primeira consequência real da sua escolha, foi esconder-se de Deus. Esta inversão total de expectativas diz tudo. Diz tudo. Na tentativa de se elevarem, diminuíram-se. Na busca por uma autonomia divina, acabaram a esconder-se atrás de arbustos vestidos com folhas. É a ironia trágica no coração da história. A busca por independência fora de uma relação de confiança levou, paradoxalmente, a uma perda de liberdade e a uma nova forma de cativeiro. O cativeiro do medo e da vergonha, que os impede de estar na presença daquele que era a sua fonte de vida. Bem, vamos recapitular. Partimos de um único versículo, Gênesis 3.7, e vimos como a promessa de perceber a realidade se revelou, afinal, uma consciência ferida que se instalou de forma imediata e devastadora. Depois percebemos que a mudança crucial não foi no corpo, mas no olhar. A percepção da nudez transformou-se de um estado de inocência num de vulnerabilidade dolorosa. Simplesmente porque a base de confiança que a sustentava desapareceu, dando lugar a um olhar avaliativo e medroso. E, por fim, vimos a reação instintiva de se cobrirem com folhas de figueira como uma metáfora intemporal para a nossa tendência de atacar os sintomas em vez das causas. Exato. Uma tentativa de usar soluções externas e superficiais para curar feridas internas e profundas. O que nos deixa com uma reflexão final. Não é? Sim, é mais uma questão em aberto do que uma conclusão. Toda esta análise levanta uma questão importante. Se a primeira reação humana perante a ruptura e a vergonha foi tentar esconder o efeito em vez de enfrentar a causa, que tipo de folhas de figueira continuamos ainda hoje a usar para cobrir as nossas vulnerabilidades? Que coisas usamos para esconder as nossas falhas em vez de tratar das verdadeiras origens do nosso medo e da nossa insegurança? Uma pergunta que fica a ecoar. E com ela, terminamos a nossa análise de hoje. Obrigado por nos acompanhar.